dia, pessoal! Hoje é segunda-feira e eu trouxe para vocês uma história para a gente começar muito bem essa semana. E a história que eu trouxe hoje é da Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo essa Chapeuzinho. Em festa não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de tudo. Minhoca para ela era cobra e nunca tomava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar o lobo, um lobo que não existia. A Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, jeitão de lobo, olhão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco, azedo, porque um lobo tirado medo é um arremedo de lobo, é feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele falou assim, pô, ficou muito chateado. E ele gritou, eu sou o lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele berrou, eu sou o lobo! E a Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, e ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. E ele gritou, lobo, 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 umas 25 vezes. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para sim, agora já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais o lobo. Era um
bolo! Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Olha só no que o lobo se transformou, num bolo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo menos sola de sapato. Não tem medo mais de chuva nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia entrar no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata virou tabará, a bruxa virou chabru e o diabo bodiá. Fim. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o Gandrá, a Jacoru, o Barantu, o Pão-Bichopá e todos os transmons. Olha só! A história da Chapeuzinho Amarelo fala sobre os medos. O medo é muito importante para a nossa sobrevivência. Mas, como mostra na história, o medo em excesso pode nos paralisar. E por isso, a Chapeuzinho Amarelo descobriu uma maneira de transformar os medos dela. Então, ela transformou o lobo, que era assustador, em um bolo que é muito bom. Quem não gosta de bolo, né? Então, e você? Você tem medo do quê? Em que você transformaria o seu medo? Esse texto, ele foi escrito em forma de poesia. O texto, esse aqui, ele é formado de versos e estrofes e ele é um poema. E ele tem rimas, vocês ouviram? As rimas são aqueles sons no final da frase que combinam. E ele foi escrito, então, em forma de poema. Agora eu vou colocar aqui embaixo esse texto para vocês lerem, para o pai, para a mãe, para a família de vocês, de uma forma bem bonita. Vocês vão interpretar ele de uma forma bem bonita, assim como eu fiz aqui no vídeo, certo? Para vocês trabalharem a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado da história. Nos outros dias eu vou sempre mandar um texto, contar uma história, ler um poema para vocês que vocês possam ler também e trabalhar a leitura de vocês, tá bom?